Mais uma vez eu vos saúdo, a amada igreja, com a paz do Senhor. Estamos nesse momento, mais uma vez, retornando à nossa escola bíblica dominical para estudar a última lição desse trimestre, a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Esse é o tema da nossa última lição desse trimestre. O texto áureo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Essa é a nossa verdade prática. Eu quero nesse instante aproveitar esse momento e agradecer a Deus em primeiro lugar por mais esse trimestre, ao nosso pastor presidente José Cláudio Munhoz, bem como a sua família e o ministério. Agradecer a todos os professores que juntamente conosco faz parte da escola bíblica ou do quadro de professores da escola bíblica dominical. O departamento infantil, na responsabilidade da irmã Elizabeth com a sua equipe, pastor Sidney, pastor Alonso, presbítero Jorge Pina, que agora integra conosco o quadro de professores, o secretário da escola dominical, presbítero Tiago, enfim, todos os alunos da escola bíblica dominical. Deus os abençoe grandemente. E o Senhor possa dar uma aula abençoada através da instrumentalização do seu servo, pastor Sidney, inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. A nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Depois o presbítero Tiago estará louvando a Deus com o hino de número 300. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, essa é a nossa base bíblica para a lição de hoje. Quero fazer uma oração e após a oração, o presbítero Tiago estará louvando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora em favor de cada lar no campo de Americana que estará ouvindo esta mensagem da palavra de Deus através do ensinamento da escola bíblica dominical. Oramos em favor do nosso pastor presidente, pastor Cláudio, sua família, o ministério e os obreiros. Oramos também em favor do teu servo, pastor Sidney, que vai ministrar a tua palavra. Oramos em favor do irmão Tiago, que vai louvar o teu nome. Oramos em favor daqueles que estão, Senhor, enfermos, em um leito de hospital, ou até mesmo num leito de UTI, quem sabe até desenganado pelos médicos, mas tu tens poder para colocar as tuas mãos e poder repreender todo o mal. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar com o hino de número 300.
Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Jesus.
Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo nessa manhã com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus pela rica, maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para juntos meditarmos nesta lição abençoada, com a graça e a misericórdia e a bondade de Deus. Nós chegamos aqui à nossa última lição deste trimestre, cujo título é Voltados os olhos para a bendita esperança. Qual é essa bendita esperança? O que Deus quer nos revelar através dessa palavra? O mundo está vivendo hoje em crise. Há muitos aí que estão perdendo a sua esperança. Mas antes de adentrar essa lição, eu lembro-me de uma palavra que o apóstolo Paulo disse no capítulo 12 de Romanos, quando ele disse assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. No mundo cuja esperança para muitos tem terminado ou está se acabando, e até aqueles que dizem que a esperança é a última que morre, nós queremos dizer nesta manhã, meu irmão, meu amigo, que Jesus é a nossa esperança. E Jesus, ele nos deixou uma viva esperança, a qual nós queremos nesta manhã meditar e transmitir ao seu coração. A introdução da nossa lição, ela diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Meus queridos irmãos e amigos, eu fico pensando porque no tempo do apóstolo Paulo e do escritor da carta aos Hebreus, ele já dizia o seguinte, o escritor aos Hebreus mais especificamente, ele diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Os apóstolos, eles aguardavam Jesus para aqueles dias. Os crentes da igreja primitiva, eles também aguardavam Jesus para aqueles dias. Aonde, meus amados, nos dá a ideia de quão perto está este evento. Pode ser ainda na manhã desse dia, pode ser ainda nesse momento, quem sabe, antes de nós terminarmos a ministração dessa palavra, porque Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Pois bem, meus amados, então, a segunda vinda de Cristo, está aqui no primeiro tópico da nossa lição, a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhe nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo, todos os ramos concordam com unanimidade que Jesus virá. Todos os ramos concordam que Jesus voltará. Essa unanimidade, na verdade, ela não ocorre no tocante à maneira como esse evento irá acontecer. Por isso eu quero nessa manhã usar a Bíblia Sagrada para expor aqui a nossa forma de entendimento com relação à segunda vinda de Cristo. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Não vamos falar sobre as diversas formas de entendimento como será esse evento. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja, conforme está
na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, e a vinda de Jesus em glória. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões vestidos de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Pois bem, meus queridos, então, a forma como entendemos a segunda vinda de Cristo, ela dar-se-á em duas etapas distintas. A primeira está registrada, o próprio Jesus, ele disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 34 ao 37. Jesus diz que 2 estarão naquela noite, numa cama. Um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. E 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Aí eles respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Note aqui, meus amados, ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. Parte B do versículo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A mesma afirmativa, Paulo faz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, quando ele diz, eis aí vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha aqui, meus queridos, num momento, isso aqui fala de um ato repentino, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nesta primeira etapa, que compreende a vinda de Jesus, quem é que vai fazer parte dele? Os vivos que estão aqui aguardando ao arrebatamento da igreja, os vivos que estão esperando a vinda do Senhor, e aqueles que dormiram em Cristo, e estão no pó, estão no mar, estão em algum lugar, no momento, nesse abrir e fechar de olhos ante a trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e simultaneamente, aqueles que estão vivos, e estão preparados, porque nesse momento é que o Espírito Santo vai dizer, aí vem o esposo. Esse evento acontecerá. Então, em primeiro lugar, arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela vem do grego, de uma palavra grega que quer dizer arpásio, que quer dizer tomar para si. Por exemplo, nós usamos a expressão, o vento foi carregado pelo vento, foi arrebatado pelo vento. Ou alguém diz assim, arrebataram, levaram a minha bolsa. A mesma coisa, quando você fala do arrebatamento, fala de levar, fala de tirar com violência, arrancar de súbito. Então, esse evento chamado arrebatamento da igreja, ele será algo muito rápido, que será o encerramento desta plenitude chamada dispensação da graça. Então, esse evento, ele há de ser em um momento, num abrir e fechar de olhos. Então, aqui compreende-se o arrebatamento, quando Jesus virá para a igreja.
logo depois, nós falaremos um pouquinho também. Após 7 anos, Jesus vem, arrebata a igreja, leva os seus, leva para onde? Jesus, ele não descerá, no arrebatamento, Jesus não descerá aqui na terra. Aonde ele virá? Ele virá nos ares, a encontrar o Senhor. A igreja será levada a encontrar o Senhor nos ares. Jesus vem e leva a igreja, leva para onde? Leva para o céu, leva para as bodas do Cordeiro. E nesse período de 7 anos, de bodas do Cordeiro no céu, a igreja estará com Jesus nas bodas do Cordeiro. O que acontecerá na terra? Nesse período haverá grande tribulação aqui na terra. E deixe-me dizer, alguém diz, mas quando virá a grande tribulação? Meus queridos, antes da grande tribulação há um período chamado princípio das dores. E este é o período em que nós estamos vivendo. É o encerramento aqui do período da graça, quando haverá esse período chamado princípio das dores, e então logo após isso virá, então, o arrebatamento. E após o arrebatamento, começa então aqui na terra um período chamado grande tribulação. Enquanto os salvos redimidos, a igreja arrebatada, os mortos que foram ressuscitados e estão na glória, estará com Cristo, nas bodas do Cordeiro, 7 anos, aqui na terra, a terra será sacudida, com os horrores da grande tribulação, sob o reinado do anticristo, a besta e o falso profeta. Meus queridos, então por isso, nessa manhã eu quero lhes chamar a atenção. Quando Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, era isso que Jesus estava dizendo, porque Ele pode vir a qualquer momento. Teve muitos que marcaram datas, e não foram felizes, porque Deus não determinou ao homem marcar datas. Pois bem, então a primeira parte se refere ao arrebatamento. A segunda parte da vinda de Jesus, a segunda etapa, ela será a vinda de Jesus em glória. Quando Jesus então aparecerá no céu. Está registrado lá em Zacarias capítulo 14, versículo de número 4, que diz, e naquele dia, estarão os seus pés sob o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Evangelho de Mateus capítulo 24, e o verso de número 30, Jesus disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então esses 2 versículos aqui de Zacarias e de Mateus capítulo 24, eles se referem à manifestação do Senhor Jesus, quando Ele virá em glória. Note bem, que há uma diferença aqui, eu estou já colocando essa diferença devido também ao nosso resumo. Há uma diferença entre esses eventos. No primeiro evento chamado arrebatamento, Jesus virá nos ares. Na segunda etapa, que é a manifestação, Jesus virá sobre o monte das oliveiras, lá em Jerusalém. Na primeira etapa, arrebatamento, Jesus virá para a igreja, para os seus santos que Ele comprou com o seu sangue. Na segunda etapa, que é manifestação, Ele virá com a igreja virá glorificada com Ele. Na primeira etapa, Jesus virá para a igreja. Na segunda, Ele virá para Israel. Na primeira etapa, Ele virá como noivo. Na segunda, Ele virá como o Rei dos Reis. Na primeira etapa, Ele virá como ladrão. E o ladrão, quando ele vem, ele não avisa. Ele vem na hora em que ninguém percebe. E quando o ladrão vem, ele pega aquilo que tem de mais valor.
Jesus virá como ladrão, mas ele não é o ladrão. Porque a igreja é dele, ele vem buscar aquilo que é dele, ele não vem roubar, ele vem para tirar os que são seus. Na segunda etapa, Jesus virá para reinar em Jerusalém, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de equidade. Ele virá para vencer a besta, vencer o falso profeta, e a igreja vencerá, a igreja glorificada que venceu, que foi arrebatada, descerá com ele e reinará com ele sobre as nações. Então, meus queridos, aqui está essa diferença, então, da primeira etapa e da segunda etapa da vinda de Jesus. A vinda de Cristo, ela pode ser a qualquer momento, o dia, ele se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está tão próxima, e é isso que eu quero me ater aqui nessa manhã, sobre essa proximidade, porque nós estamos vendo hoje, diante dos nossos olhos, o cumprimento dessas profecias. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte, e nessa manhã estamos pregando também, que Jesus breve vem, e esta é a mensagem que está nos nossos hinos, cânticos congregacionais e diversos outros cânticos nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e a hora. Agora veja bem, há 2 sinais, e eu quero falar dele aqui, que está lá em Joel capítulo 28, versículo 32, quando há uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e esse derramamento ele começou lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Note bem, meus queridos, que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele era dado somente por medida, como que por conta-gotas. Agora, nesse período chamado dispensação da graça, ele é derramado sobre toda a carne. Hoje o Senhor batiza com o Espírito Santo, enche, eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo, eu estou sentindo a unção de Deus nessa manhã aqui através dessa palavra, porque o Espírito Santo está sendo derramado, e à medida que nós ensinamos aqui, aí na sua casa, na sua família, você também pode sentir, por quê? Porque o Espírito Santo está sendo derramado nessa dispensação. Então, 2 sinais: primeiro, o derramamento do Espírito Santo. E o segundo, Jesus disse: olhai para a figueira. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, quando ele disse: olhai para a figueira. Evangelho de Lucas capítulo 21, e o versículo 29, olhai para a figueira e para todas as árvores. Aí ele diz: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está perto o verão. Agora deixe-me dizer uma coisa aqui, meu querido irmão e amigo. A figueira em si, a nação de Israel, ela é tipificada na Bíblia como a figueira. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi destruído e foram dispersos entre as nações, e passaram-se anos, décadas, passaram centenas de anos, até que no ano de 1948, no dia 14 de maio de 1948, com o aval e o voto de um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, chanceler Oswaldo Aranha, que presidia, é lógico que nada acontece sem a permissão de Deus. Deus deu essa chance ao Brasil e essa bênção ao Brasil, que no ano de 1948, Oswaldo Aranha, ele presidia a ONU naquele ano. E não somente foi o seu voto, mas o seu empenho fez com que o Estado de Israel fosse criado a partir de 1948. Se for vermos pela Bíblia, uma geração, ela compreende de 70 a 80 anos, e já se passaram mais de 70 anos, desde que a nação de Israel
reverdeceu, a figueira brotou, a figueira floresceu, a figueira ela teve os seus ramos de volta. Agora, meus amados, veja bem, a ONU ela foi criada em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, para manter a paz das nações. E ela foi criada com 51 países. E no ano de 1948, ela foi criada em 45, quando foi no ano de 1948, a bandeira de Israel já estava lá, alvorada entre essas 51 nações. Veja como é que Deus trata o teu povo. Tudo isso, meus amados, é promessa de Deus, para dizer para a minha vida e para a sua vida que a esperança não morreu, a esperança está viva, e Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Então, o dia ele se aproxima. Primeira coisa, a fundação, o derramamento do Espírito Santo, e segundo, a fundação do Estado de Israel. Então isso aí pode acontecer a qualquer momento. Terceiro tópico, Jesus diz, exortação à vigilância. Aí ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se nós soubéssemos o dia e a hora, a gente podia até dizer, não, vou viver tranquilo aí, ó. Quando estiver lá próximo, aí eu vou correr então, me reconciliar, acertar a minha vida com Deus. Mas não sabemos, por dois motivos. Primeiro, porque a nossa vida, ela é passageira. Hoje eu estou aqui, amanhã quem sabe eu posso não estar. Nós estamos aqui hoje, amanhã quem sabe não poderemos mais estar. E segundo, a trombeta pode tocar e Jesus voltar a qualquer momento. Então o noivo, ele virá. E há muitos alarmes falsos. Não, ele vai vir em 1844, em ano 2000, meus amados, não dê crédito a falsos alarmistas. Vamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse ainda hoje. É cada dia, é cada hora, porque isso é iminente. Queira o mundo ou não, Jesus vai voltar. Acredite ou não, meus amados. Hoje a maioria já se convenceu aí, devido ao que está acontecendo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos as mudanças. No campo político, no campo moral, no campo religioso, enfim, de todas as formas. Nós estamos vendo o cumprimento da profecia. O que é que nós estamos aguardando? É tempo de buscar a Deus, é tempo de voltar para Deus, é tempo de correr para os pés de Jesus. E nessa manhã, o Senhor está chamando o seu povo. Todas as vezes que Deus estava para trazer um juízo sobre a terra, Deus enviava profetas, Deus enviava atalaias para dizer, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. E mais do que nunca, o Espírito Santo está dizendo, prepara-te. A igreja primitiva, eles oravam e eles diziam assim, Maranata. O que é Maranata? Quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Ou vem, Senhor, vem, meu Senhor. Então, é tempo da igreja se despertar. A vigilância, cuidado com os alarmes falsos. E terceira parte, vivendo com fidelidade. Mas o que é fidelidade? Aí Jesus até mostrou uma parábola daquele servo, daquele bom servo que o seu senhor deixou ele cuidando da casa, para cuidar da sua despensa, dar aos seus servos, ao seu tempo a ração. Aí um deles disse assim, não, mas meu senhor vai tardar em vir. E ele começou a espancar, ele começou a aprontar, a fazer coisas que não devia. E veio aquele senhor, e ele não estava preparado. Mas o outro que ficou cuidando disse assim, não, eu vou cuidar direitinho, porque o meu senhor pode voltar a qualquer momento. E quando o senhor daquele homem voltou, ele estava fazendo certinho. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no muito. E aquele homem foi engrandecido, aquele homem foi recompensado pelo seu trabalho. Então, meu irmão, meu amigo, é tempo de buscarmos a Deus, porque não sabemos quando o Senhor virá. Vamos ser fiel a Deus, fiel à sua palavra, vigilante em oração. O que é fidelidade? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade,
Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Irmãos, ser fiel, Deus é fiel, e aqueles que o servem têm que ser fiel também. Tem muitos que já perderam a esperança, perderam a fé. E até Jesus disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Porque muitos têm perdido a fé, mas meu irmão, nesta manhã, renova a tua esperança, porque a esperança que o Senhor fala conosco aqui nessa manhã, a bendita esperança, que o apóstolo Pedro disse, bendita esperança, a qual nos foi dada por Deus, ela se chama Jesus Cristo. Quem é que aprova, quem é que prova que Jesus vai voltar? Ele próprio. Evangelho de Mateus capítulo 14, ele disse assim, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 3, Jesus olha para os seus discípulos e disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, eu virei outra vez, foi Jesus quem disse, não foi eu, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Estamos esperando, pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. Concluindo aqui, meu irmão, meu amigo, o apóstolo Paulo disse assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele disse, que se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, meu amado, a nossa esperança, ela está além dessa vida, ela está além desse universo, ela está na outra vida, uma vida eterna com Cristo, uma vida no céu, porque é promessa que nós vamos para o céu, e nós reinaremos com Cristo, isso é promessa do Senhor. Aí aqueles que estavam reunidos, eles perguntaram para Jesus, Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Aí Jesus olha para eles e diz assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Note aqui, Jesus fala de tempos e estações. Tempos, vem de uma palavra grega chamada cronos, que é o tempo que nós vivemos. Por exemplo, nós estamos hoje sujeitos à contagem do relógio, a contagem cronológica, há minutos, horas, meses, anos, dias, séculos, não é assim? Nós estamos sujeitos a isso aí. Por exemplo, o tempo da dispensação é um tempo que dura tantos anos, durará tantos anos, dispensação da graça. Mas, porém, há um tempo chamado estações, que vem do grego kairos. Esse tempo não pertence a mim nem você saber, é o tempo de Deus. E Deus, ele não está sujeito ao tempo, 1000 anos como um dia, 1000 dias como um ano, ou 1000 anos como um dia, e assim por diante, porque Deus não está sujeito ao tempo. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, vamos viver com fidelidade, vamos aguardar Jesus como se fosse hoje, como se ele voltasse hoje, porque não pertence a nós saber o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, mas estejamos preparados. Apocalipse capítulo 22, tem um versículo que eu quero concluir aqui dizendo ele, o Espírito diz vem, a esposa diz vem, quem ouve diga venha, quem quiser venha e tome de graça da água da vida, enquanto a porta não se fechou. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Aqui eu encerro, Deus te abençoe.
Quero agradecer também ao presbítero Kleber, presbítero Isaac, da classe dos juvenis, evangelista Ivo, cooperador Lucas, da classe dos jovens. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero apenas citar um versículo da Bíblia e estaremos finalizando a nossa aula. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais um encerramento de um trimestre. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, os teus servos, o teu povo. Quero agradecer também a equipe da mídia que tem cooperado na tua obra. Abençoa eles com bênçãos do céu. Abençoe todo o teu povo, Senhor, no campo de Americana, no estado de São Paulo, no Brasil e na face da terra. Pedimos a tua bênção em o nome do Senhor Jesus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos podem dizer amém.